Agora eu gostaria de convidar o fonoaudiólogo Dr. Charles Henrique Dias Marques, fonoaudiólogo da Secretaria Municipal de Saúde, professor do curso de graduação em fonoaudiologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, chefe do serviço fonoaudiólogo do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. Ele vai abordar o tema tratamento fonoaudiológico. Eu sabia que ia fazer isso. Fonoaudiológico para a melhora da deglutição. Por gentileza. Só apagar a luz. Você me desculpa, nada que eu estava tentando colocar lá. Obrigado, Marcelo. Boa tarde. Eu vou tentar também ser o mais ágil possível. Eu, agradecer o convite. E a minha missão aqui também é importante, porque eu acho que eu vou aproveitar o momento e falar um pouquinho disso aqui também. A gente acha que fonoaudiólogo é um profissional que não tem especialização. Ele tem especialização, ele tem área de especialização. A gente é especialista em algumas coisas, então eu vou falar brevemente disso e falar um pouquinho do tema e mostrar algumas coisas. O público é heterogêneo, obviamente que eu tenho aqui usuário, tem cuidador, né? Tem aluno meu aqui, formado, que não está em graduação, então tem que homogeneizar essa informação. Pode ir. Bom, não vou perder muito tempo com isso, mas é só para comentar que a profissão ela é bem antiga, né? Ela data da década de 30, os primeiros relatos, a primeira universidade da década de 60, que é a USP, uma resolução do Conselho Federal Nacional, mas, para quem não sabe, a profissão da gente tem um pouco mais de 30 anos, ela só foi regulamentada em 1981, por um decreto militar do ex-presidente Figueiredo. O nosso conselho só começou a exercer suas funções, o federal, em 83, o nosso código de ética só sai em 1984. Então, a profissão é muito recente, né? Eu sou de uma época de graduação que as pessoas perguntavam, né, o que é fono o quê? Eu escuto muito meus alunos reclamarem disso. Hoje em dia, vocês não têm noção do que era isso há 20 anos atrás. Como era difícil você informar e o quanto a gente caminhou e evoluiu, o quanto tem de acesso hoje. Pode ir. Aqui só uma informação, né? Quantas escolas de fonoaudiologia hoje existem no Rio de Janeiro. Se não me engano, são 7. 2 públicas. Né? Aqui eu trabalho, né, eu nem falei, né, eu trabalho na FRJ, que é a maior que tem, que mais coloca fonoaudiólogos no mercado, e a gente tem hoje em dia 2 universidades públicas, né, que atendem isso. Uma é em Friburgo, que é a UF. Pode ir. Aqui só para ter noção de um levantamento, né, quantos nós somos, né, para vocês terem noção, porque assim como o neurologista, né, é quase uma entidade no SUS, né, fonoaudiólogo também não é uma coisa muito fácil, né, encontrar né. Aqui a gente está dividido por regiões, né, do Brasil. Pode passar, Marcelo, por favor? E no Rio de Janeiro nós somos em torno de 5.000. É pouco. Imagine desses 5.000, eu não tenho noção ali, não deve chegar a 50%, eu acho, que trabalham em rede pública. A maioria está em rede privada. Né? Então, olha como isso impacta ao usuário ter acesso a tratamento, né? Ainda mais tratamento especializado. Então, nós somos muito poucos ainda. Pode passar? E aí vem o que eu falei. Né? É muito comum, eu trabalho numa unidade que está escrito assim, fonoaudiologia, a pessoa passa, ela olha aquilo na porta e ela acha que qualquer problema é solucionado ali. Não é. Né? Para vocês terem noção, na rede da prefeitura, no município, você tem programas especializados. Então, existe programa de saúde auditiva, programa de saúde vocal, saúde do idoso. Nós temos em torno de 12 especialidades e outras ainda estão evoluindo. Olha lá, quem é fisioterapeuta, né, recentemente, fonoaudiologia neurofuncional, é uma especialidade antiga na fisioterapia, né? Então, para a gente também agora está começando. Pode passar? E aí, um levantamento por região. Esse levantamento está um pouquinho atrasado, é do ano passado, deve estar um pouquinho mais do que isso. Pode passar mais um, Marcelo? Eu destaquei aqui disfagia, que é justamente a especialidade que trata dos transtornos de deglutição. Né? No Brasil todo, total 260, no Rio de Janeiro, 11. 11 reconhecidos, né? Então, só para esclarecer, né? Se você faz uma pós-graduação, você ganha esse título, mas reconhecido pelo nosso conselho, por prova, etc., só tem 11 no Rio de Janeiro.
né? E é a área justamente que trata a parte hospitalar, que trata desses transtornos de deglutição que são tão graves e que podem acometer a doença de Parkinson. Então é só para vocês terem noção de como o cenário não é um cenário fácil, né? Pode passar? Então eu vou brincar com isso, né? Porque o termo técnico, né, se algum paciente procurar, é disfagia, né, que é dificuldade para deglutir, que é o transtorno, que comumente a gente chama de engasgo. Então se a gente for olhar no dicionário, né, é um substantivo feminino, que a origem da palavra é dismasfagia, dificuldade para deglutir, dificuldade para engolir, e que pode acometer a doença no seu estágio moderado, no meio da doença, para o final da doença. É mais comum em estágios mais avançados da doença. Pode passar? Aí é um vídeo, é só clicar, dá um toquezinho, que eu acho que vai rodar. Então, uma condição muito comum, isso é um exame que é um padrão ouro para avaliação disso, se é um paciente de Parkinson, não quer dizer que todo paciente vai fazer isso. Vamos ver se o som roda. O som não rodou, não tem problema. Isso é uma condição muito comum, esse paciente, muitas vezes, o alimento tem que ir para um lugar, vai para outro, isso vem a tosse, isso pode ou não virar uma pneumonia, não é regra, mas é uma condição comum no desenvolvimento da doença. E aí eu brinco no seguinte, olha como é que isso é valorizado, né? Os colegas estavam falando aqui sobre coisas que são supervalorizadas ou não são supervalorizadas, isso é uma condição que para a gente é muito valorizado. Então, a gente é especializado em um transtorno, né? Então, eu brinco que todo conhecimento ele se inicia com sentimentos, né? Então, eu vou falar em alguns momentos aqui para usuários, para cuidadores, e em outros momentos para as pessoas que são da profissão, né? Então, a gente tem que parar para pensar, assim, que sentimento a gente tem por essa função, que a gente perde tanto tempo estudando uma coisa. Marcelo, é só um toquezinho, vai lá, dá um toquezinho. Mais um. Até o 33, devagarinho. Olha quanta coisa acontece, né? É até o 33, hein? Olha quanta coisa acontece. Parou, né? Em um ato de deglutir. Mais umzinho, Marcelo. Né? Isso aqui durou 1,10 segundos, né? Isso é uma especialização de mais de 300 horas e uma deglutição dura um pouco mais de 1 segundo, né? Então, quanto tempo a gente perde estudando isso? Eu não fiquei descrevendo cada coisa que acontece ali, mas a gente fica estudando, né? Todos esses movimentos, essas funções, e o quanto isso é importante, porque, em tese, não vai dar para falar tudo aqui hoje, não dá para mostrar 2% do que um fonoaudiólogo hoje pode fazer. Você tem técnica para tudo, só para subir a laringe, só para a laringe para frente, para baixar a laringe, para ela poder fechar. Então, hoje em dia, a gente estuda muito, coisas muito especializadas. É muito comum isso, o paciente chega para a gente com essa sensação meio no pescoço. Olha, eu estou com um problema aqui no pescoço, né? Aí eu brinco que a gente, às vezes, conversando, a gente consegue localizar, né, esse sintoma. Mas o paciente tem dificuldade mesmo de perceber isso, né? Ele fala de maneira muito geral. E para a gente identificar o que está acontecendo aqui, isso é muito complicado. Pode ir? Então, eu brinco o seguinte, que é outro recado que eu tenho para falar, né? Essa é uma frase também que eu vi de internet, eu gosto muito disso, né? Que no mundo antigo havia uns filósofos, no mundo moderno tem a internet. A internet é uma coisa maravilhosa, né? Mas, às vezes, ela divulga coisas que não cabem a todo mundo. O tratamento ele é especializado. Então, não cabe a gente pegar receitas que estão na internet e achar que isso é aplicável a todo mundo. Tudo tem efeito bom e efeito ruim. A gente tem que ter muito cuidado. Uma palavra que eu vou usar no final é chamada evidência. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Inclusive, cuidado com o que eu vou mostrar aqui hoje. Algumas coisas eu vou mostrar acontecendo, não quer dizer que isso é aplicável a todo mundo, né? E que isso tenha uma evidência comprovada. Pode ir? Então, tratamento, não vou falar disso. Hoje em dia, para a fonoaudiologia, você tem uma série de abordagens, você tem ajuste de postura, você tem o exercício em si, né? O paciente gosta muito de exercício. Mas é muito importante comentar isso aqui, né? Que é a questão da educação continuada, que é o cuidador do paciente, é o colega que é fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, neurologista, saber o que a gente faz e como essa informação pode ser difundida. A informação não é da fonoaudiologia, a informação é do sistema de saúde, né? Então, eu não vejo nenhum problema que algumas coisas possam ser indicadas. Pode passar? É vídeo. Então, eu vou passar por uma questão histórica, rapidinho. Alguns dos pacientes, eles têm esse probleminha aí. Às vezes, ele não tem uma contenção oral boa, isso escapa antes. Isso pode aumentar aquele risco dele broncoaspirar, não aconteceu aqui. Pode passar? Foi. Isso data de 83. Então, uma fonoaudióloga canadense criou uma postura, ó, já que isso escorre para trás, vamos fazer o quê?
escorrer para frente. Os meus pacientes vão saber disso, que a gente está o tempo todo assim, não beba água botando o pescoço para trás, não é? Isso é perigoso. Então, isso data de 83, é uma coisa antiga, mas que ainda tem muita utilidade hoje em dia. Pode ir? Então, eu brinco que o passado ele nunca vai reconhecer o seu lugar, né? Ele vai estar sempre presente. Então, uma coisa de 83 não quer dizer que seja ruim, ela é boa. Ela tem utilidade, não é para ser jogado fora, né? Então, tem muito a ver com essa coisa que estou falando de modernidade, internet, né? Então, isso é importante. Pode passar? Marcelo? Congelou aí? Dá um ESC e volta. Clica nesse vídeo. E aqui, ó, mostrando a efetividade dessa postura. Um paciente que, inicialmente, ele não foi com essa dobradura do pescoço para frente, ó, vocês vão notar aqui, ó. Aí vai penetrar, broncoaspirar um pouquinho. E quando você orienta a postura, que é a mais clássica de todas, isso efetivamente melhora o transtorno. Então, ela é antiga, mas ela tem muita utilidade ainda, tá? Pode ir. Então, pode mais um? Dá para a gente ver aqui, né? Sem fazer. Volta, por favor. Para trás. Mais umzinho. Para trás. Aí. Dá para a gente ver aqui, sem fazer, fazendo. Então, ela tem um grau de efetividade, tem critérios para indicação dela, não cabe aqui hoje a gente falar disso, mas efetivamente ela funciona. Pode passar, Marcelo. Então, aqui é um outro exemplo, ó. É um outro tipo de exame, que a gente filma a laringe, né? Olha lá o quanto de proteção você tem. Aqui, no caso, sem fazer essa dobradura do pescoço para frente, olha lá fazendo, né? Então, isso é uma outra comprovação técnica, por isso que a gente pede tanto. Evite você jogar seu pescoço para trás. Pode ir mais um? Né? Olha aqui, jogando o pescoço para trás. Como fica desprotegido, fica pérvio, né? Então, eu brinco muito com os meus pacientes, é muito comum chegar naquela garrafinha, aquele biquinho, né? E jogar o pescoço para trás, assim, eu não consigo entender, aqui não acontece, mas em casa acontece. Assim, como é que você faz em casa? Né? Então, é uma questão técnica isso. Então, vamos evitar, né? Nesse especial, os transtornos para líquido fino, para água, essa coisa da orientação do pescoço para trás não é a melhor forma de proteção. Outra coisa que a gente fala muito, às vezes os pacientes têm um pouco de resistência, é quando a gente começa a querer modificar a consistência da dieta. Está difícil mastigar, e existe muitas vezes uma resistência a isso, mas a progressão, às vezes, não permite que a gente tenha outra estratégia. Não é a principal estratégia, mas é um tipo de estratégia. Pode ir, o próximo é um vídeo, só clicar nele. Então, aqui é só para a gente comparar, para vocês terem noção de velocidade. Ó, olha como é que a velocidade, por exemplo, repara aqui, quando eles descerem para cá, olha a velocidade de uma coisa mais líquida, como é rápido. Né? Então, olha como isso é. Então, se é rápido, se eu tenho pouco controle disso, isso pode me complicar. Mais um, Marcelo? Acho que repetiu. Pula esse aí, por favor. Pode pular. Esse aí. Olha como uma coisa mastigável, e se a gente, na hora que ele for deglutir, repara como a velocidade é muito mais lenta. Então, mudanças da consistência, para torná-la mais homogênea, o uso do espessante alimentar, que é uma coisa comum também nessa área, ó, é uma estratégia interessante. Pode mais um? E aqui eu botei de curiosidade, não é esse não, ele está repetindo, é só você pular. Pode pular. Aí uma coisa muito comum é se queixar disso aí, da ingesta de